Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Maria José Ramos Leite, número 89, no bairro do Nogueira. Ligue 4693-3267, entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. A Mega FM está com um telefone novo. Ligue 4693-1292. Tudo de bom, Mega! Vai partir o Ronaldinho, vai pra cobrança Ronaldinho, partiu o Ronaldinho, bateu, gol! Brasil! Apito, árbitro, bola em jogo aqui na Mega FM. Começa agora mais um clássico Mega Esportes, com notícias do esporte regional e mundial pra você! Tarde é sua, Brasil! Muito boa tarde a todos os ouvintes. Sintonize essa novidade, pessoal também no Facebook, uma boa tarde. Boa tarde a todos os operadores aqui da Rádio Mega FM, ao Pedro, ao pessoal do Jornal Novo Tempo, tá todo mundo aqui sintonizado. O pessoal também que está na rua aí, dá um abraço pra mim, gente, ó, dá um salve aí no Facebook aí, ajuda a gente a fortalecer esse trabalho através da rede social. Tem o telefone da Rádio Mega FM também, olha, 11 95434 5317, WhatsApp. Então o pessoal pode estar mandando informações aí, que hoje nós vamos estar falando de tudo o que aconteceu no final de semana, resultados Copa Fukushima, resultados da série Ouro e também no Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, com as 4 grandes equipes do estado de São Paulo. O pessoal pode estar estranhando, mas uma vez, Drauzio, nós até comentamos, né, que na sexta-feira que Drauzio poderia estar presente aqui, mas ainda não foi solucionada a questão e por enquanto está ausente por tempo determinado, e a gente vai tocando aqui da melhor forma para nossos ouvintes. E já começando da melhor forma, falar um pouquinho, Pedro, do São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. 2-2 empate da equipe do São Paulo no Morumbi. O São Paulo que está em 19º colocado com 24 pontos e deixou a Ponte Preta na 13ª colocação com 28 pontos. A Ponte Preta que subiu uma posição. Pior para o São Paulo por jogar em casa, com a presença de 40 mil torcedores. São Paulo decepcionou mais uma vez depois de vencer por 2-0 o jogo contra a Macaca. Primeiro tempo, São Paulo 1-0, um golaço do Hernanes, aos 33 minutos da primeira etapa. Colocou ali na forquilha aquela cobrança de falta lá intermediária, 1-0. E depois da segunda etapa, Bruno Alves, aqui da cidade de Jacareí, estreante, ao lado do zagueiro Rodrigo Caio, fez a dupla ali de defesa, anotou o gol depois da falha do goleiro Aranha, da Ponte Preta. A Ponte Preta não tinha outra opção a não ser partir para cima do tricolor do Morumbi, e assim fez. Logo em seguida, ao cobrar de escanteio, bate-rebate na área, a bola tocou na mão do Jusilei, o árbitro não teve dúvidas, deu pênalti para a Ponte Preta e de quebra expulsou o volante da equipe de São Paulo. Conclusão, Danilo Barcelos foi lá e empatou o jogo 1-1. São Paulo com um jogador a menos e a Ponte Preta tendo que partir para cima, não tinha outra opção, faltando poucos minutos para acabar o jogo até então. A Ponte Preta foi para cima e na cobrança de escanteio, antes ainda do gol do Léo Gamalho acertou o travessão depois de um passe do lateral Danilo Barcelos. E depois, na outra cobrança de escanteio, o Danilo Barcelos cobrou e Léo Gamalho, na pequena área, sozinho subiu e empatou a partida 2-2. Ainda quase no finalzinho, a Ponte Preta tem mais uma oportunidade, mas o atacante acabou colocando a bola longe do goleiro Sidão. 2-2, clima muito ruim no vestiário de São Paulo. Ao final da partida ainda, quando passava pela zona mista, onde os jogadores dão entrevistas, o Cuevas, jogador de São Paulo, ao ser questionado pela imprensa por uma entrevista, ele falou para que entrevistasse o Rodrigo Caio, né? Para quem não sabe, na semana passada o Rodrigo Caio acabou cobrando publicamente o Cuevas, né, por um mau desempenho dentro de campo, dizendo que Cuevas precisava querer mais, e de forma que os jogadores também
pudessem ajudá-lo. Cuevas não gostou e acabou respondendo dessa forma no jogo de sábado, após o empate contra a Ponte Preta. O fato é que ninguém está certo. Nem Rodrigo Caio cobrando justamente Cuevas e nem Cuevas jogando a responsabilidade pro zagueiro. São Paulo está na 19ª colocação, penúltimo colocado. Poderia, com a vitória em cima da Ponte Preta, poderia ter saído da zona de rebaixamento, até porque as equipes que estão lá embaixo e a equipe que está na divisão intermediária não pontuaram, ficaram no empate e colaborou para que o São Paulo pudesse apenas vitória e sair dessa zona da confusão. Não foi assim, São Paulo continua lá, tem chance ainda, uma vitória, pode ser que até saia na próxima rodada, mas dentro de campo as coisas não vêm acontecendo muito bem. A diretoria está rachada, o vice-presidente do São Paulo deixou o Carlos Augusto Barros e Silva, que é o Leco, atual presidente, na mão, porque o vice-presidente e alguns conselheiros querem que o presidente contrate um coordenador. Esse coordenador seria o Muricy Ramalho. Outros optam por Raí. E houve também a demissão do gerente de marketing por parte do Leco, presidente de São Paulo. Isso provocou uma rusga entre os diretores de São Paulo, entre os conselheiros. Está rachado a direção, está rachado o vestiário e o São Paulo na situação difícil. E 40 mil torcedores no Morumbi apoiando o time o tempo todo. São Paulo vencendo o jogo por 2-0, mais uma vez permitiu o empate. O jogo que tinha a oportunidade de pontuar e sair dessa fase desastrosa. E quem está na fase desastrosa também é o Atlético Mineiro, que empatou com a equipe do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Quem também tá ali no Facebook, ali mandando umas mensagens pra nós aqui, Pedro, o Walter Júnior Silva, se não me engano é o Valtinho, Walter Júnior, o Rogério Mazola também, grande Rogério Mazola, esteve aqui na semana passada, né, com brilhante entrevista, muito repercutida, Rogério, a sua entrevista. As pessoas comentaram, né, a todo momento sobre algumas peculiaridades lá, de você ter jogado lá na Inglaterra, de repente também lá no 77, né, o seu Bento Pereira, e uma grande personalidade que você é aqui do nosso futebol de Guararema, grande parceiro aí, Mazola. E o Palmeiras 1-1, 2 expulsões, Lua, o zagueiro Lua e também o William no final da partida. O Palmeiras segue na 4ª colocação com 37 pontos. O Atlético Mineiro, 11º colocado com 30 pontos. Primeiro tempo, Palmeiras teve um pênalti anotado, pênalti mal anotado em cima do Daverson, o árbitro não deu, o Waden, e depois na sequência o árbitro viu sim um pênalti em cima do Leonardo Silva. O Fred chamou a responsabilidade, bateu, o goleiro o Fernando Praça pegou. Na sequência, no contra-ataque, o Palmeiras muito bem com o Daverson, grande fase, foi lá e anotou o gol. 1-0, na segunda etapa, o Atlético Mineiro foi para cima e outro pênalti, né? Dessa vez muito bem anotado. O Fred deixou para lá, né? Deixou a responsabilidade para o Fábio Santos, que foi lá, converteu 1-1. O Atlético Mineiro foi para cima do Palmeiras em desvantagem no placar, mas não conseguiu furar a forte defesa do Alviverde. Fernando Prazo destaques a partida e Moisés muito bem também no meio campo. O Palmeiras ainda tem um jogador expulso, né? Que foi o William, após uma chegada forte no meia direita, Valdívia, da equipe do Atlético Mineiro, e foi 1-1 empate aí que premiou as duas equipes. O Palmeiras segue ainda no G6, na 4ª colocação. O Palmeiras há um bom tempo já vem segurando essa colocação, alternando bons resultados ali, empate, dentro de casa ganhando os jogos. O Palmeiras começou bem no segundo turno. É lógico que se espera muito mais, apesar do elenco, o Palmeiras tem muito bom elenco, e pelas contratações que o Palmeiras fez um ano, espera muito mais por a 4ª colocação aí, seria um consolo, ainda mais porque o Palmeiras também foi eliminado da Copa Libertadores da América, da Copa do Brasil, e por isso a 4ª colocação poderia ser muito bem, mas nesse caso aí não tão. E vem Santos e Grêmio um pouco à frente aí, crescendo no Campeonato Brasileiro, apesar do Grêmio ter saído derrotado na última rodada do campeonato.
E quem saiu derrotado foi o Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Para a equipe do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. É Santos 2, Corinthians 0. Gol de Lucas Lima na primeira etapa. E depois, no finalzinho, aos 47 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique, no passe ali, que deixou o Ricardo Oliveira livre para anotar o segundo gol. 2-0, primeiro tempo 0-0. A equipe do Corinthians com o seu jogo costumeiro ali, tocando a bola, segurando o jogo, se defendendo muito bem. Cássio fez algumas boas defesas, um chute do Ricardo Oliveira cara a cara, e depois o Bruno Henrique. Mas o Corinthians apenas uma oportunidade, uma cobrança de falta e uma chegada em que houve uma definição, um chute a gol do Jadson. No mais, 0-0. No segundo tempo, o Santos voltou forte, o Corinthians também com as triangulações rápidas do lado direito, com o Fagner sempre indo ao fundo e cruzando as bolas para o meio da grande área, mas sem sucesso nas finalizações. O Romero teve uma chance muito clara de fazer o gol ali de frente para o goleiro Vanderlei, acabou chutando e o goleiro santista fez grande defesa. O Santos sempre forte, ainda mais jogando com o Bruno Henrique pelos lados, né, dando muito trabalho para o Fagner e também o Gabriel quando saiu fria cobertura. E numa dessas foi que o Santos conseguiu abrir furar o bloqueio da defesa corintiana. Um gol do Lucas Lima, depois a tirada de bola do zagueiro Pablo, do zagueiro Balbuena, e depois no final o Ricardo Oliveira convertendo. O Santos se prepara agora para o jogo de quarta-feira lá no Equador contra o Barcelona. Jogo válido pelos oitavos de final da Copa da Libertadores da América. E o Corinthians agora tem o jogo da Sul-Americana na quarta-feira também contra o Racing. E no final de semana enfrentará o Vasco da Gama, que venceu o Grêmio. Muita coisa, hein, Pedro? Caiu de rendimento, a equipe do Corinthians caiu. Todo mundo diz, né? O Corinthians, no primeiro turno, fez uma campanha excepcional, jamais vista no futebol brasileiro e até futebol mundial. E no segundo turno, 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Duas derrotas para equipes que estão ali entre os 4 últimos para cair, e uma vitória em cima da equipe da Chapecoense. É muito pouco, né? O Fábio Carille e os treinadores sabem que a equipe caiu do rendimento, mas sabem também que tem que voltar a crescer, porque senão as equipes aí como Santos, Grêmio, até a equipe do Palmeiras pode crescer aí e diminuir essa vantagem, que continua em 7 pontos. 24ª rodada promete muito para o futebol brasileiro. Por falar em rodada, Pedro, vamos falar agora da nossa cidade, né? Guararema. Tem muita coisa aqui pra gente poder colocar em dia aqui. Tem os resultados da Copa Fukushima de futsal, realizada lá no ginásio Fukushima, endereço Estrada do Lago, no bairro Fukushima. Desde já mando um abraço aí pro nosso Fernando Bola, o Fernando, que é um dos organizadores lá, junto com o Claudio Fukushima. Patrocínio também a lanchonete da Tia Lu. Resultados de primeira mão: Fênix 6, Tarian 3. Resultados do Campeonato Feminino de Futsal. Esses jogos realizados ontem: Embraer 1, Penélope Guanabara, último campeão municipal do Campeonato Municipal de Futebol Feminino, e Maria FC 4, Flama B 2. Jogos que aconteceram ontem lá no ginásio Fukushima. E na última sexta-feira tivemos Atlético Lambari 1, Cerejeira 5, Flama B 4, Bicho-Papão 4, Águia Fukushima 5, Flama 2 e VDE 7, Colônia 3. Grandes jogos aí. Parabenizo sempre o Fernando, né? A gente não pode deixar de citar e valorizar pessoas como lideranças, como o Fernando aqui, como Claudio Fukushima. Messias também está dando um apoio, esteve conosco aqui na bancada na última sexta-feira, tem dado um apoio para essa competição. E o Fernando, que faz uma boa campanha com a equipe do Flama e também com a equipe do União no campo. Por falar em União no campo, tivemos o Campeonato Municipal da Série Ouro lá na Arena do União. União 4, Ômega 1. 4-1 o time do União. Parabéns ao Fernando aí pelo belo resultado.
União que segue a passos largos na classificação do Campeonato Série Ouro. Um time muito forte, né? Alguns jogadores foram para a equipe do Colorado, mas não perdeu aquela força. Vieram outros jogadores para poder manter o nível da equipe e vem mantendo aí. Semana passada tinha socado 9-0 na equipe de família, naquele tradicional clássico da Zona Norte. E agora 4-1 na equipe do Ômega aí, demonstrando uma boa fase. Operário 3, Grêmio das Casinhas 1. Operário precisava vencer para poder aumentar a confiança, né? Operário que a maioria dos jogadores, 50% dos jogadores disputaram a final do Campeonato Veterano. Eu também estava lá presente e saiu derrotado diante da equipe da Aliança. E agora essa vitória aí para poder trazer de volta a confiança, para poder estimular os jogadores aí para esse campeonato, que é o campeonato mais difícil da nossa cidade, o campeonato mais valorizado, o campeonato mais almejado por nossos amantes e fanáticos da bola. Olha, quem também está sintonizado aqui é o Gilson Beltrão, grande Beltrão, abraço, né? Abraço o Beltrão, zagueiro da equipe do União, que fez o gol ontem diante da equipe do Ômega. O Beltrão está estudando algumas propostas aí no futebol profissional. Pode voltar novamente aí, Beltrão. Estuda bem aí, analisa bem, pensa com carinho naquilo que eu te falei, meu. Tamo junto aí. Série Prata. Pegando fogo, Série Prata, hein? Jardim Dulce 1, Paraty 1. As duas equipes classificaram praticamente para a oitavas de final da Copa do Campeonato Municipal. E um campeonato Série Prata é um campeonato muito interessante porque tem em torno de 15 equipes. Só que você vê pelo menos 7 ou 8 equipes aí com condições para chegar à Série Ouro. Ficou muito acirrado. Ao meu ver, é o campeonato mais equilibrado de todos os tempos da Série Prata. Equilibrado porque é um nível alto. Você tem 7 ou 8 equipes aí com chance de subir e prova que a procura pela competição vem crescendo e também as pessoas querem, né, disputar essa competição, que é muito, como eu falei aqui, que é muito bem organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e também é muito almejado. Bons campos, arbitragem muito boa nessa competição, opinião minha. Ontem, por exemplo, no jogo entre Operário e a equipe do Grêmio das Casinhas, o trio de arbitragem era feminino. Então você tinha um assistente 2 feminino e a árbitra principal feminina. Então fizeram um bom trabalho. Por ser mulher também, você tem muitos detalhes, né? Às vezes uma falta no meio de campo ali que poderia já passar batido. Estava sempre presente no lance, acompanhando de perto. Apesar de ter tido 3 expulsões pelo lado do Grêmio das Casinhas, que ao meu ver foram expulsões justas, poderia ser para a equipe do Operário também. A opinião seria a mesma, até porque a gente preza e a gente priva por um bom futebol acompanhado com uma boa arbitragem também. Então foi show de bola a arbitragem, parabenizo a Secretaria, né, e responsável pela arbitragem também, e os meninos tiveram um bom trabalho. Olha, a classificação da Série Prata ficou a seguinte: Grupo A, Barcelona primeiro, Independente, Anéis de Borges e o Aliança. Nosso time Aliança aqui é um dos times cotados para subir a Série Ouro aí. A gente sempre comenta, a gente sempre fala do Aliança. Carol também aqui não deixa a gente quieta, né? Tem que falar da Aliança, Abraço também, Murilo. Muito obrigado, Murilo. A gente hoje fez aquela correria, né? Para deixar tudo em ordem aqui. Você deu aquela força lá e eu sou grato. Agradeço a você também, ao Walter, por ter passado as informações. O Aliança em quarto lugar, como eu falei. Grupo B, com Sampaio Correia primeiro, Paraty em segundo, Juventus em terceiro e Jardim Dulce com a vitória de ontem na quarta colocação. No grupo C, Colorado, que já foi para as quartas de final por ter feito a melhor campanha e pelo acordo entre as equipes no começo, no Congresso Técnico, Colorado praticamente já garantiu a vaga às quartas de final da competição. Mineiros também garantiu a vaga. Juventude e Nápoles disputam as oitavas de final para saber quem passará às oitavas. E no grupo C, então, o Colorado e Mineiros já foi para as quartas finais e Juventude e Nápoles disputando uma vaga. Os confrontos aí só esperando a data e o horário por conta
dos organizadores do campeonato. Confrontos já definidos nos oitavos de final. Sampaio Corrêa e Napoli. Paraty contra o Aliança. Anésio Borges versus Jardim Dulce. E o clássico central aqui, Juventus contra a equipe do Juventude. O jogo vai sair faísca, hein? Quero assistir esse jogo de perto. Lembrando mais uma vez que nas quartas de final já estão garantidos Barcelona e Independente, que esperam as equipes aí para poder realizar os confrontos, e Colorado e Mineiros. Muito jogo no final de semana. A Copa Série Prata pegando fogo, Série Ouro também. Agora, o amistoso preparatório contra o Corinthians foi realizado no último sábado, às 13h30. A equipe da seleção de Guararema, Sub-20, venceu a equipe de Itaquá, a equipe amadora de Itaquá, por 3-1. 2 gols de Giovani e um gol do Jefferson. Como faz gols de Giovani? Um abraço, Giovani, que é filho do nosso professor Walter, o Valtinho. 3-1, primeiro jogo de preparação. Essa equipe vem treinando de segunda e quarta-feira lá na Arena Ipiranga, das 2 às 4. Então o pessoal está bem afinado aí. Contou também com os jogadores que não podem estar treinando, mas que puderam vir para esse jogo aí. O Walter pôde escolher a melhor formação, dar ritmo de jogo a esses jogadores e corrigir alguns erros ali, alguns detalhes. Tudo pronto, a equipe Sub-20 aí, muito bem treinada. E vai forte enfrentar o Sub-20 do Corinthians. Esse jogo será no dia 19, terça-feira, às 9 horas da manhã. Então é um jogo solidário. Lembrando que a entrada para o jogo contra o Corinthians no dia 19 será cobrado uma fralda geriátrica tamanho P ou M. E depois, às 15h30 no sábado, o Primos enfrentou a seleção de Guararema, categoria veterano. A seleção de Guararema venceu por 4-3. Gols de Drauzio, que não está na bancada aqui, mas estava lá no jogo. O Drauzio fez um, o Indinho também fez um, artilheiro, e o Maquito fez 2 aí, garantindo a vitória para o time da casa. 2 grandes jogos. O pessoal está esperando com ansiedade, né, para ver esse jogo aí. Do lado do Corinthians, além do Sub-20, que está voando, fazendo uma boa campanha nas competições que disputa. Por sinal, promessa de um time muito forte, esse time do Corinthians. E a equipe do veterano também do Corinthians, jogadores que fizeram história com a camisa do Corinthians, com a camisa da seleção brasileira e outros clubes do futebol brasileiro. Jogadores como o Dinei, como o Zenon, como Batata, como o Geraldão, Márcio Bittencourt também está nesse jogo, Ezequiel, volante de grande história com a camisa do Corinthians. Será um grande Dagoberto, goleiro, Luizão. O Viola não vem, então vai vir o Luizão aí, mas o Viola e o Luizão, elas por elas, trocar 6 meia dúzia. São grandes jogadores que deram muito trabalho para, sei lá, para Binha, para o Dair, para o Paraná, que está lesionado, não vai estar nesse jogo, mas se tivesse também, ia enfrentar a Paranadura, para o Cido. Então são grandes jogadores aí que estarão desfilando pela nossa arena, no caso, a Arena do Ipiranga. Não percam, gente. Então, dia 19, 9 horas da manhã, Sub-20 contra a seleção de Guararema. E depois, ou 11 horas, a seleção de Guararema, categoria veterano, contra os veteranos do Corinthians. Vamos lá prestigiar aí. Será muito importante o presente de todos. Rogério Mazola, salve, salve Mazola. Justo Beltrão. Gente, por hoje é só. Eu vou me despedindo por aqui. Lembrando, na quarta-feira, se Deus quiser, com um convidado especial. Tudo certo aí para ser o Ney, da equipe do Salesópolis, o Aliança campeão municipal da categoria veterana. A gente vai comentar tudo dos bastidores, né, do Aliança, essa campanha maravilhosa do Aliança, saber mais dessa grande equipe que fez história ao vencer o campeonato da categoria veterana. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela costumeira atenção, você é parceiro aí, tá sempre ligadinho com a gente. A todos que estão no Facebook aí, mandaram as mensagens, muito obrigado. O pessoal da Rádio Convencional também. Abraço, fique com Deus.